ouvindo e como ensinamento e ordenança para nós, crentes, discípulos de Cristo da nova aliança. Mateus capítulo 6, de 16 a 18. Jesus falando do último exemplo que ele escolheu para dar a respeito de como deve praticar a piedade, a religiosidade, os seus discípulos, como eles devem ser diferentes dos fariseus, dos falsos religiosos, dos que praticavam o judaísmo de maneira equivocada, hipócrita, os que praticavam a religião de maneira ignorante, que era a condição dos pagãos. Então Cristo exorta seus discípulos que não sigam estes dois exemplos de hipocrisia judaica, de ignorância pagã, mas que praticassem a religiosidade, praticassem a fé, praticassem a piedade, de maneira que a motivação fosse correta para a glória de Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus, usando os meios e as instruções de Deus dados em sua palavra, que a sua prática religiosa refletisse total compromisso de agradar a Deus e de obedecer a sua palavra. Então a motivação e a maneira de se fazer orientados aí por Jesus. Ele dá três exemplos: o exemplo da prática da caridade, da benevolência, do uso dos recursos financeiros para promover o bem-estar do outro, uma forma de praticar o amor ao próximo. Jesus então diz como dar esmolas, como usar seus recursos para de fato promover o bem do outro, com a motivação certa, com a orientação bíblica, como devem orar, como devem agora praticar o jejum, que era uma prática muito comum no meio dos fariseus, algo que era também comum no meio judaico, em que Jesus Cristo, de alguma forma, reitera esta prática, mesmo que não tenhamos uma ordenança tão clara, uma orientação tão explícita, mesmo que o jejum não faça parte de uma orientação ordinária para o cristão, há uma abordagem, há um tratamento em que, dado por Cristo e os apóstolos, que implica que é uma prática relevante, é uma prática lícita, é uma prática estimulada para os cristãos, conveniente, boa, atrelada à oração, ao crescimento, à busca do crescimento espiritual, mas que devemos tomar alguns cuidados em relação à prática do jejum, pois é uma das práticas religiosas que facilmente foge de seu objetivo principal, que é de fato colocar a alma ansiosa, desejosa por Deus diante dele, principalmente no anseio de experimentar e ter mais da graça e do poder de Deus através da oração, através da manifestação da graça e do poder de Deus em resposta de oração, principalmente em tempos de calamidade, de grandes dificuldades, de grandes desafios. Então você não tem uma ordenança específica, não é uma prática de orientação específica como você tem a oração, como você tem os elementos do culto, mas é algo que é lícito, é correto e estimulado pela palavra de Deus e por Cristo, quer seja tratando sobre isso, quer seja praticando. Muitas vezes a base que nós temos para praticar algo não é só uma ordem explícita, mas um exemplo histórico, principalmente baseado em quem dá para nós o fundamento da prática, que é a sua palavra, que é a sua autoridade, Jesus e os apóstolos. Muitas coisas que nós fazemos, ela vai do exemplo que nós temos de prática por parte de Jesus e dos apóstolos, que são o fundamento da igreja, a base ordinária da igreja, o fundamento de toda a fé e prática cristã, que é a palavra de Deus dada através de Jesus e dos apóstolos e dos profetas. Então vejamos que Jesus trata a respeito deste terceiro exemplo, que
que nós poderíamos tomá-lo para referendar, para orientar quanto a toda prática religiosa que tem a ver com a disciplina pessoal, que tem a ver com a busca de fortalecimento e crescimento espiritual na relação com Deus, né? Então, o exemplo do jejum pode ser usado aqui como uma base, uma orientação, um ponto de referência para como devemos praticar na piedade cristã, na atividade religiosa, a disciplina pessoal, a busca pela maturidade, pelo crescimento espiritual através de uma disciplina, né, na nossa relação com o Senhor e no cuidado da nossa vida espiritual em termos de crescimento. Então vejamos, olha o que Jesus diz, como ele dá este exemplo a respeito de como os seus discípulos devem lidar com o jejum e, por conseguinte, com toda a prática religiosa que diz respeito à autodisciplina, ao crescimento espiritual. Diz assim, versículo 16 ao 18: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Lembrando que estes exemplos que Jesus dá são norteados pelo princípio que ele nos deu no versículo 38, quando ele diz, no versículo 1 do capítulo 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Então, Jesus, antes de entrarmos especificamente sobre essa orientação de Jesus, de como os discípulos deveriam lidar com essa prática que era comum, principalmente no meio dos fariseus, é importante nós compreendermos da onde vem ela no meio judaico. É provável que o jejum tenha sido orientado por Deus indiretamente, quando ele fala da contrição, da humilhação, em uma das festas importantes do judaísmo, que era o dia da expiação. Um dia da expiação, onde o povo se reunia e oferecia sacrifícios a Deus através dos animais que ele havia prescrito na lei para serem mortos neste dia. No dia da expiação, animais eram sacrificados, o sangue era colocado, era aspergido sobre o povo, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos para oferecer a Deus diretamente. Era o único dia do ano que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Então, o dia da expiação era uma festa, era um dia muito importante, uma das festas em que o aspecto messiânico era extremamente claro, explicitamente claro. E neste dia, o Senhor indiretamente exigia uma atitude de total contrição da parte do povo, de que o povo demonstrasse de fato e de verdade a humilhação, o reconhecimento de que eram pecadores e que estavam diante de um Deus santo, que eles precisavam ser expiados, purificados, limpos de seus pecados, e o dia da expiação apontava para como Deus providencia, através do mediador, essa expiação, essa expurgação do pecado, essa purificação do seu povo, limpando o seu povo e recebendo o seu povo através do mediador. Daí o sumo sacerdote poder entrar no Santo dos Santos, mostrando que através do mediador, do seu sacrifício, derramado do seu sangue, de fato Deus aceitava o sacrifício, Deus perdoava com base na justiça do mediador e concedia o perdão para o seu povo e os colocava em uma relação pessoal com Deus, íntima com Deus, como um povo santo e perdoado pelo Senhor. Essa era uma forma de ensinar a respeito de Cristo, do sacrifício de Cristo. Nesse dia, Deus exigia um espírito de total contrição. E uma das formas do povo demonstrar que estava contrito, além de participar de todo o rito da maneira que ele era prescrito na lei, o povo deveria ir em jejum. Então, indica que houve um entendimento que a expressão humilhado, contrito diante do Senhor, apontava para a expressão disso através da abstenção
de alimentos, indo com total jejum, demonstrando o anseio, a humilhação diante do Senhor, o quebrantamento, a busca pela mortificação da carne, a busca pela elevação espiritual diante de Deus, demonstrando total anseio de que esta graça e esta misericórdia pudesse de fato os alcançar e os perdoar. Era uma forma de demonstrar a contrição, a humilhação do povo diante do Senhor. Essa é a única orientação mais clara em relação à prática. Parece que ela vai sendo construída e algumas outras vão surgindo, como a prática individual de jejuns. Não há nenhuma prescrição específica, mas apenas essa que aponta para algo coletivo de contrição. E parece que, com base nisso, práticas individuais vão surgindo. No capítulo 58 de Isaías, que nós lemos na devocional, Isaías faz uma exortação, Isaías faz uma denúncia de que esta prática estava se tornando algo extremamente mecânico, algo perdendo o seu valor, o seu sentido, algo que estava sendo praticado de uma maneira totalmente sem o verdadeiro espírito que aquilo era exigido por Deus. No capítulo 58 vimos que o Senhor disse que havia aparente contrição na expressão, mas a atitude do povo, o comportamento do povo não apontava para quem de fato estava humilhado, contrito. Já estavam praticando o jejum como uma forma apenas como um mecanismo, apenas como algo repetitivo, apenas como um rito, um hábito, e sem levar em consideração o verdadeiro espírito, o verdadeiro sentido, que era a contrição, a humilhação, o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro anseio da alma por Deus. Então ele diz: vocês vêm, aparentemente estão interessados nas minhas coisas, vêm para o culto, vêm para o dia da expiação, vêm para a festa em jejum, mas o jejum de vocês, o rito de vocês não se relaciona com uma verdade do dia a dia. Vocês estão praticando algo extremamente hipócrita. Então, Isaías já denunciava uma prática hipócrita em relação ao jejum nos seus dias, e que eles já estavam usando o jejum apenas de uma maneira supersticiosa, meramente religiosa, desprovida do sentido espiritual e real, como uma forma de fingir piedade, de mascarar a verdadeira condição espiritual, e até de alguma forma uma maneira de barganhar com Deus bênçãos, porque estavam simplesmente demonstrando um certo sacrifício. Jesus, nos seus dias, lidou com um grupo que estava à semelhança do que Isaías contemplou, também praticando o jejum de uma maneira hipócrita, que eram os fariseus. Não sabemos quando surge, mas aí com os fariseus, o jejum já é algo quase que uma ordenança, algo quase que obrigatório. Jejuar nos dias de Jesus para os fariseus era parte integrante do exercício da piedade religiosa judaica. E eles praticavam, segundo os estudiosos, praticavam o jejum 3 vezes na semana, em horários específicos, e eles começaram a explorar a expressão física disso, em que muitos lambuzavam a cara com cinza, pois a cinza também era um símbolo de humilhação, sujavam o rosto de cinza e demonstravam estar abatidos, estar na campanha de jejum, nos dias de jejum, no período do jejum, para que as pessoas vissem que eles estavam e os louvassem por isso. Olha que homem religioso, que pessoa esforçada, que homem, que sacrifício, né? Que dedicação, passando dias de fome para estar na presença de Deus, para ter mais de Deus. Então eles provocavam o aplauso, o elogio. Era também comum vestir pano de saco, jogar areia na cabeça, puxar os cabelos para... O jejum, o pano de saco e a cinza são sinônimos de humilhação, né? De quebrantamento, de humilhação. Você vai ver ao longo da história do povo de Deus, essas 3 coisas geralmente, no caso, na história de Esté, né? Com a situação que eles sofrem
ali na Babilônia, né? Então, o que ocorre? É convocado um jejum coletivo, uma humilhação com cinzas, com pano de saco. Tudo isso são formas de demonstrar a angústia da alma, né? A inquietação, a perturbação diante de uma grande calamidade, de um grande sofrimento. Então, eles faziam de tudo para demonstrar que estavam jejuando. Inclusive, usava cinza, usava roupas na cabeça, ficavam ali fazendo movimentos de humilhação, né, de que estavam angustiados, chamando a atenção para que as pessoas vissem aquele movimento e dissessem: olha, fulano está no período do jejum, está jejuando, está buscando a Deus. Queria atrair a atenção e despertar o elogio, o louvor, o reconhecimento das pessoas em relação ao que eles estavam fazendo. Então Jesus está criticando especificamente o uso do jejum de maneira hipócrita, ou seja, parece que o indivíduo está interessado em crescer espiritualmente, em se humilhar diante de Deus, porém o que ele quer com aquela atividade é chamar a atenção das pessoas, é provocar elogios. Jesus diz que quando eles fazem isso é o máximo que eles recebem, o máximo da recompensa que se recebe. Quando se faz algo religioso, espiritual, tendo os homens como o alvo de reconhecimento e de aplauso, Jesus disse: isto é o máximo que o indivíduo recebe de recompensa. Quando sua motivação não é de fato elevar a sua alma e seu pensamento a Deus, não é agradar a Deus, não é glorificar a Deus, não é buscar elevo espiritual, comunhão com Deus, mas buscar o elogio das pessoas, buscar a atenção das pessoas, buscar o reconhecimento das pessoas, ele não passa disso, sua atividade não passa disso. Aí Jesus citar aquela oração do fariseu, né? Que era uma oração hipócrita, que buscava louvor para si, ele estava se dirigindo a Deus, mas ele disse que por conta daquela oração, da sua motivação, de que ele estava buscando elogio para si, de que ele estava buscando glória para si, de que ele estava se exaltando, Jesus disse que ele orava de si para si mesmo. Olha que coisa interessante, que suas palavras eram louvor para ele mesmo, não uma glória para Deus, não uma exaltação a Deus, não uma comunhão com Deus, mas uma exaltação de si mesmo. Então era ele louvando o seu Deus, que era ele mesmo. Era uma adoração ao seu verdadeiro Deus, ele mesmo. Era uma busca de glória para o seu Deus, ele mesmo. Daí Jesus dizer, não é que Deus não estava ouvindo, não é que Deus estava moco e surdo, é que o alvo de sua oração não era Deus, era ele mesmo. Então Jesus diz, orando de si para si mesmo, ou seja, orando da criatura para o seu Deus, que era ele mesmo, não passava de louvor para si mesmo. Daí Jesus está citando o jejum de igual modo. Quando o jejum, quando a prática religiosa, quando a busca pela autodisciplina, quando a busca por crescimento espiritual tem como objetivo o reconhecimento das pessoas, que as pessoas vejam, que as pessoas falem, que as pessoas comentem, que as pessoas tenham uma boa visão, uma boa intenção, uma boa ideia de nós, um bom conceito de nós, e não a busca real por Deus, Jesus disse, não passa disso. Mas, voltando para da onde vem a prática é judaica, provavelmente baseado no dia da expiação, e que nos dias de Jesus Cristo era praticado pelos fariseus. E Jesus Cristo, ao lidar com isso, você tem duas realidades. Você tem Jesus Cristo praticando o jejum. Então, Jesus Cristo, como um judeu, você pode dizer assim, ele é um judeu autêntico, então ele pratica como um judeu. Porém, mesmo que levemos em consideração o fato que Jesus está praticando como judeu, vimos que ele pratica isso também no aspecto particular, pessoal. Vai além do rito judaico do dia da expiação, e vemos Cristo no início de seu ministério jejuando, né? A Bíblia diz que quando Jesus foi tentado por Satanás, ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, abstendo-se de alimentos. Jesus jejuou 40 dias, preparando e orando, jejuando, preparando seu espírito, sua alma, seu coração para a tentação.
Vimos os discípulos posteriormente também praticando o jejum. Paulo fala sobre uma disciplina pessoal que ele tinha na vida dele. Em 2 Coríntios ele fala sobre isso, sobre a prática que ele praticava o jejum. A igreja cristã começa, você vê lá em Antioquia, quando Paulo e Barnabé são escolhidos pelo Espírito Santo, a igreja está orando e jejuando. Então os cristãos gentios também passam a praticar o jejum como que orientação e exemplo prático dos discípulos e do próprio Jesus. Então é correto concluirmos que a oração, que o jejum é uma prática relevante, genuína, que pode ser praticada pelos cristãos, mas como deveríamos praticar ela? Como poderíamos inserir isso numa prática sem entender que é uma ordenança, uma obrigação, algo necessário para o crescimento espiritual, como a oração, mas que é algo que tem seu valor e sua importância atrelado à oração, e levando essas orientações de Cristo. Primeiro, Jesus reitera essa questão de que o jejum é uma prática legítima e pode ser usada pelos seus discípulos. Além dele dizer isso aqui, quando ele diz, quando jejuares, pressupondo que seus discípulos pudessem praticar isso. No Evangelho de Marcos, Jesus Cristo vai ser questionado porque ele não exige dos seus discípulos como uma ordenança, como uma prática obrigatória, como faziam os fariseus. Veja aí, Marcos 2, de 18 a 22. Jesus vai deixar, de 18 a 20, Jesus vai deixar subentendido que a prática não é proibida para os seus discípulos, pelo contrário, é reiterada por Cristo na prática e na orientação, mas que ela não deve ser colocada como algo obrigatório, como um rito exigido, como um elemento de culto, e nem como uso supersticioso ou hipócrita, mas que é algo opcional, legítimo, bom, que tem seu valor, que é totalmente de fórum íntimo de disciplina pessoal, que está dentro da disciplina, não é um elemento da disciplina, mas que pode ser um fator cooperador para a disciplina pessoal, mas que não torna ninguém mais santo ou menos santo, mais crente ou menos crente, e nem torna desobediente se ele não praticar o jejum, mas que é uma prática salutar, praticada por Cristo, pelos discípulos, e um reforçador para o crescimento e para a vida espiritual do crente. Veja o que Jesus diz, capítulo 2 de Marcos, versículo 18 a 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então, uma coisa interessante que Jesus está colocando aqui, primeiro, ele não exigiu como obrigatoriedade dos discípulos, até porque o jejum está associado no aspecto coletivo, está associado a dias de calamidade, de sofrimento, de grande angústia, de grandes dificuldades. E Jesus disse, eu estou com os discípulos, o mestre está com seus discípulos, os discípulos estão com Deus encarnado, eles não precisam deste sacrifício pessoal de busca a Deus, já que eles estão tão perto de Deus, tendo orientação e estão tão ligados à fonte da bênção, que se torna desnecessário. Então ele usa o exemplo aí dos preparadores da festa, dos que estão preparando a festa, que não comem as coisas da festa enquanto o noivo não chega. Quando ele chega, que a festa começa, que o noivo autoriza, ele diz assim, então agora vamos comer, vamos farrear, vamos ficar com fome, vamos celebrar com ele. Então ele diz assim, a presença do noivo é celebração, é festa, as bênçãos, a conexão com Deus está fluindo aqui diante deles, ele não precisa fazer jejum, humilhação para buscar a Deus uma resposta, já que o Senhor está aqui. Tanto que os discípulos, até para orar, os discípulos, Jesus tinha que estimular os discípulos, eles estavam tão acomodados com a presença de Cristo ali.
Então ele disse assim, estando com o noivo, mas vai chegar dias que o noivo será tirado, ou seja, Cristo fala de sua saída, de seu retorno para o céu, de que eles precisarão. Então, mostrando que está associado a dias específicos, a momentos específicos da vida religiosa, em que o indivíduo demonstra uma certa angústia, inquietação e uma busca por Deus, uma necessidade de uma resposta divina, de uma graça divina, de um favor divino, de uma resposta de Deus, de um conduzir de Deus especial, em dias em que as circunstâncias têm atingido de uma maneira mais profunda pelas catástrofes, pelas dificuldades. Então aí sim, Jesus disse, aí sim faz sentido eles fazerem jejum. Você vê Jesus, em relação ao jejum, você vê ele praticando apenas um momento específico, que foi a preparação para a tentação. Foi um momento muito específico na vida de Jesus Cristo, mostrando que há momentos específicos que demonstra de alguma forma, esta necessidade de uma busca. Daí, por exemplo, Paulo falar sobre o casal abstendo-se por algum tempo da relação sexual para dedicar-se mais à oração. Isso tem uma conexão com o que é orientado em relação ao próprio jejum, abstendo-se de algumas coisas para uma dedicação maior à oração em momentos específicos, em comum acordo. Então Paulo fala disso, de uma possibilidade do casal concordar em abster-se por um tempo da conjunção carnal para um retiro espiritual nesse sentido, uma dedicação maior em busca espiritual, em oração, por algo específico, por um momento específico. De alguma forma, o jejum está associado também a isso, a momentos específicos de uma necessidade de uma busca maior, de uma preparação espiritual maior em relação a uma situação específica. Daí, você não ter uma ordenança, não ser elemento específico de culto, não ser algo obrigatório, mas legítimo, que tem valor, que tem importância para a vida cristã, mas que devemos tomar alguns cuidados. E o primeiro cuidado que Jesus coloca aqui é o de praticarmos tanto isso como qualquer outra coisa de maneira hipócrita. Que a intenção aparentemente é crescimento espiritual e muitas vezes pode não ser. Então Jesus, primeira coisa ele exorta aqui é o cuidado para não sermos hipócritas, de não fingirmos espiritualidade tendo motivações carnais, como os fariseus, queriam aplausos, queriam louvor. No nosso meio, você tem ainda essa possibilidade de prática de jejum hipócrita, de que o indivíduo quer, de fato, já vi pessoas jejuando e que chegar mesmo como os fariseus faziam, com a cara meio triste, meio abatida, aí você fica incomodado e você pergunta, o que é fulano que tem? Diz, não, é porque eu estou jejuando, aí faz daquela cara de sofrimento, aquela cara triste. Jesus disse que isso é hipocrisia, que esse indivíduo, primeiro, este sacrifício está sendo doloroso para ele, essa renúncia pessoal está sendo dolorosa, angustiante para ele. Outra coisa é que ele quer que as pessoas vejam o seu sacrifício, quando na realidade Jesus disse que quando se faz isso, o indivíduo está quebrando a verdadeira motivação, o verdadeiro propósito do jejum e de qualquer prática de disciplina pessoal, que é de fato apresentar seu coração quebrantado e humilhado diante de Deus. É que o jejum é apenas um reforçador de demonstrar o anseio por Deus. A alma, ou seja, é como se o indivíduo estivesse dizendo assim, que ele abre mão dos prazeres humanos, naturais e bons, para ter mais de comunhão com Deus, mais de fortalecimento espiritual, mais de fortalecimento para a sua fé, demonstrar o anseio que sua alma tem pelo Senhor. De que a comunhão com Deus é um alimento, é uma nutrição mais importante do que o próprio alimento físico. Daí você vê Jesus Cristo, quando os discípulos trazem um pão para Jesus, aí diz assim, Senhor, ele está conversando com a mulher samaritana, se eu não me engano, acho que esse é o momento, que ele está conversando com a mulher, aí os discípulos foram comprar o alimento, aí chegaram e disseram para Jesus, Senhor, come, que tu não comestes nada, come um pouco. E Jesus disse, qual é a minha comida, qual é a minha bebida? É fazer a vontade do meu Pai. Não significava que Jesus não comia, não bebia, mas ele tinha muito mais preocupação
em alimentar a sua vida espiritual, em cumprir com sua missão messiânica, em alimentar a sua alma em oração, em comunhão com Deus, do que o próprio alimento físico. Então, sua preocupação espiritual excedia a sua preocupação física. Então, o jejum, de alguma forma, é uma demonstração disso, é uma maneira de demonstrarmos o anseio maior por Deus. Quando não é esta motivação, está errado. E aí é o problema. Você tem a hipocrisia de indivíduos que fazem para serem vistos como mais espirituais, como mais santos, como mais fervorosos, como mais dedicados, ou simplesmente para as pessoas dizerem como ele é dedicado. Olha, fulano está jejuando. E outros que fazem de maneira supersticiosa e até mesmo como uma moeda de troca com Deus. Você vê até alguns escritores, pregadores falarem sobre jejum como uma forma de barganhar com Deus, de conseguir bênçãos do Senhor, de Deus ver o seu sacrifício, de Deus ver o seu jejum, o seu sacrifício pessoal, sua abstinência de alimentos, seu sacrifício, seu esforço, e lhe abençoar, e lhe dar bênçãos, e lhe dar prosperidade, e lhe favorecer por causa de seu sacrifício. Do jejum como instrumento de barganha com Deus. Isso é totalmente contrário ao ensinamento da palavra do Senhor. O jejum não é uma forma de conseguirmos bênçãos do Senhor. É uma forma de demonstrar o anseio que nossa alma tem por Deus, pela sua providência. É claro que em tempos de calamidade, em tempos de grandes dificuldades, em nossas orações fazemos petições ao Senhor, e o jejum é apenas uma forma de demonstrar o quanto a nossa alma espera em Deus, descansa em Deus, anseia por Ele, que a providência especial do Senhor sobre a nossa vida é mais importante do que a própria providência natural de alimento. Essa é a motivação, e não uma forma de barganhar com Deus. Eu estou querendo uma grande bênção, estou querendo que Deus me abençoe numa coisa grande aí, que Ele me ajude a ganhar aquela causa grande aí, que eu vou até abençoar a igreja, dar um dízimo gordo. Então eu já estou orando, fazendo jejum. Então esse indivíduo que pensa nisso, ele já vê o jejum e a oração como elementos de barganha com o Senhor, como se Deus visse o sacrifício, colocasse em alta conta o seu sacrifício e lhe abençoasse porque ele se sacrificou, o recompensasse por aquele sacrifício. A bênção do Senhor não pode ser comprada pelo esforço. Todo o esforço nosso, ele está relacionado à busca por Deus e crescimento espiritual. As bênçãos não são compradas e nem exigidas, elas são dadas pela providência, pelo querer de Deus na nossa vida. Então, usar o jejum como forma de barganhar com Deus é algo totalmente contrário ao que o próprio Jesus, os apóstolos faziam e ensinaram de alguma forma e deixaram de exemplo, de orientação para nós. Jesus não usou o jejum como instrumento de barganha, nem como forma de exigir coisas de Deus, mas como expressão de sua alma ansiosa e sedenta por Deus, pelo Pai, pela comunhão, pelo poder espiritual para lidar com aquela situação específica. O jejum é uma forma de demonstrarmos o anseio que temos por mais poder espiritual para lidar com grandes dificuldades. Então podemos de alguma forma estimular que a igreja pratique o jejum coletivo sem que isso seja obrigatório. Podemos orientar que os crentes façam isso ao entender que o momento exige uma maior busca e uma maior colocação diante de Deus por algo específico na sua vida, por uma busca maior de fortalecimento espiritual para lidar com algo específico em sua vida e disciplina pessoal, mas não como instrumento de barganha e não como meio de mostrar para os outros que se é mais espiritual, que se é mais santo e mais dedicado. Jesus disse que quando isso é feito, o indivíduo já recebeu toda a recompensa que aquela atitude pode lhe dar. Devemos fazer para demonstrar, não no sentido de ser visto por Deus, porque Deus vai recompensar no sentido de abençoar materialmente ou dar aquilo que estamos exigindo, mas aí de confirmar o anseio de nossa alma, que é a busca por Ele e pela providência dEle.
segundo a sua vontade. Então ele disse, então o vosso Pai que está no céu vos recompensará. Essa recompensa é dar aquilo que a alma de fato anseia na expressão correta do jejum, que é mais de Deus, mais do poder de Deus, mais da graça de Deus, mais da nutrição espiritual de Deus, que é o pão espiritual de Deus, que é Cristo, mais de Cristo. Este o verdadeiro jejum. Daí o Senhor dizer lá em Isaías, qual é o jejum que Deus quer? É o jejum que o indivíduo se demonstra contrito, humilhado, para ter mais da graça de Deus, para amar mais a Deus e ao próximo. Daí ele dizer que era a hipocrisia o que eles faziam naqueles dias, porque chegava aparentemente humilhado, mas quando saía da presença de Deus, desobedecia ao Senhor, tratando mal os irmãos, demonstrando avareza, demonstrando ignorância, ira, vivendo de maneira pecaminosa. Então, aquilo que o jejum exige, que é a expressão real de um coração abatido e humilhado, ele diz assim, é falso. Vocês chegam, mas vocês não têm isso de fato, de verdade. Quebrantamento. Então, jejum é uma forma visível de demonstrar o quebrantamento, a humilhação, o anseio por Deus no coração. Então, é um reforçador da oração. É apenas um elemento reforçador da nossa oração. Então, Jesus Cristo mostra que, tratando-se de práticas de disciplina pessoal, tendo o jejum aqui como exemplo, devemos entender que a nossa motivação deve ser correta, ou seja, devemos buscar a Deus e não aos homens, e fazer aquilo que a Bíblia, a orientação bíblica de como deve ser a nossa disciplina pessoal e nossa busca ao Senhor, de fato e de verdade. Então, tratando-se do jejum, podemos sim praticar. O jejum é legítimo para o cristão, não como algo obrigatório, como elemento de culto, não como algo exigido de fato e de verdade pelo Senhor, mas temos em Cristo, nos apóstolos, exemplo e orientação de que, se formos fazer, que seja algo esporádico em nossa vida e que faça sentido em relação à motivação de nossa alma, de um coração, de buscar a Deus, mais de Deus, da sua graça e do seu poder. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Sim.